né? Então hoje a gente tem mais de 30 sócios no Grupo Primo. Então você tem, por exemplo, o Kaique que é sócio. Aham. Você tem editor de vídeo que é sócio, né? Você tem, cara, pessoas de diferentes áreas que são sócios. E essas pessoas elas não estão lá só pelo resultado, mas elas estão principalmente pela cultura, né? E a cultura na empresa, ela não é só o que você vê quando você está lá. É o que essa pessoa fala quando você não está lá. Cultura é quem entra na empresa, cultura é quem fica, cultura é quem sai. Isso são mensagens importantes, né? Então, cultura é aquela exceção que você faz para alguém ficar, mesmo não fazendo parte ou compartilhando os princípios que você tem. E quando a sua empresa cresce, é muito mais difícil você manter a cultura dela. Então, isso aqui foi um erro que eu já vi acontecendo várias vezes. Quando a empresa cresce muito rápido, e às vezes você prioriza a velocidade, ao invés de contratar corretamente, você acaba contratando alguém que é bom tecnicamente, mas essa pessoa que entra pelo motivo técnico, ela geralmente sai pelo motivo emocional, ou pela falta de cultura, ou pelo desalinhamento, né, com a empresa. Então, quando você tem vários sócios em várias áreas diferentes, você dorme mais tranquilo, porque você sabe que mesmo que você não esteja lá na ponta agora, você sabe que tem alguém que está alinhado com você, se preocupando com tudo que está acontecendo, com o dinheiro que está sendo gasto e com o que as pessoas estão falando em voz alta, mesmo quando os maiores líderes ou chefes não estão por lá. Então, o que a gente encontrou como solução para isso foi permitir que as pessoas virassem sócios e pudessem construir junto com a gente alguma coisa, né? Então, se eu pudesse escolher uma única coisa para que todos tivéssemos mais nas empresas, seria alinhamento. Então, se fosse o seguinte, eu quero que todo mundo aprenda a vender mais. Não faz sentido. Porque a gente pode vender o produto errado, se a gente estiver indo para o lado errado. Quero que todo mundo, cara, se comunique melhor. Cara, todo mundo ficar se comunicando melhor e a empresa não estiver indo para a direção correta, ferrou. Né? Então, o alinhamento, para mim, é a coisa mais importante que tem. E você só cria um alinhamento se tiver uma cultura de sociedade, onde as pessoas ganham com você, mas perdem com você também. Porque as pessoas acham que ser sócio é só ponto positivo, parece que é só comemoração. E ser sócio é quando os planos começam a acontecer de verdade. É quando você tem mais responsabilidade, de fato. Tá? Virar sócio significa você chorar junto também, não só comemorar junto. Né? Então, sim, cara, foi uma virada de chave importante. E assim, fala um pouco de um jeito mais técnico. Esses caras viram sócio em como? Porque assim, é legal falar isso, mas eu sei que é mau rolê pra transformar isso em algo oficial. Como é que é o processo? Como é que tu faz isso? A empresa, ela vale alguma coisa. Não é? Então, vamos do básico aqui. Tá. Tem um livro muito legal, chama O Pequeno Livro que Bateu o Mercado. Né? Tem um nome em inglês, fica mais bonito. E aí tem um pai falando com um filho que chama Ben, se eu não me engano. E o Ben, ele tem um amigo na escola que chama Jason. Então o pai está falando com o Ben, que tem um amigo que chama Jason. E o Jason era um empreendedor. Então olha que interessante. Ele comprava pacotes de bala e vendia bala na escola. Ele pagava 25 centavos num pacote de balas que vinham 5 balas. E ele vendia cada bala por 25 centavos. Quanto de lucro o Jason tinha por pacotinho? Se ele pagava 25 centavos num pacote e vendia 5 balas por 25 centavos cada, ele fazia R$1 de lucro, certo? Ele vendia mais ou menos 4 pacotinhos por dia. Então ele fazia R$4 de lucro. Ele tinha 5 dias por semana. Então ele fazia R$20 de lucro por semana. Ele tinha 36 semanas de ano, né, letivo. Né, 36 semanas de escola. Então ele fazia R$720 por ano, né, de lucro vendendo bala. E ele tinha 6 anos até se formar. Então ele faria em 6 anos, mais ou menos 6 vezes 720, daria uns R$4.300. Então o Jason, ele tinha um negócio que projetava faturar R$4.300, certo? Se ele tinha um negócio que planejava lucrar R$4.300 em 6 anos, o rapaz do livro, ele questiona o filho dele e fala, se você fosse comprar metade do negócio do Jason, quanto você pagaria? Né? Quanto você pagaria num negócio que em 6 anos planeja lucrar R$4.300? Você tem um chute? Não faço a menor ideia, cara. Você pagaria R$4.300? Não. Por que não? Bom, vamos lá. Se a gente está pensando que
nesse caso, eu imagino que daqui a 6 anos acaba, Perfeito. né? Perfeito. Então, Tá correto. se eu for gastar, se eu for colocar esse dinheiro aí, eu meio que vou sair no 0 a 0. Perfeito. É. Pior do que isso até. Você pagaria R$4.000? Acho que também não. Não. Você pagaria R$1.000? Eu pagaria. Pagaria? Legal. Então pensa que você pagaria R$1.500? Pagaria. Pagaria? Eu acho que eu iria até 2. Até 2? É. Então você pagaria 2 para em 6 anos poder ganhar 4.300. É. Beleza. Então pensa assim, cara, isso daqui que a gente fez agora é um pouco de quanto que vale um negócio que em 6 anos vai faturar R$4.300. Então a gente passa por discussões como essa no negócio, para a gente tentar entender o quanto vale o negócio. Tá? O quanto vale o negócio, tá? A gente chama de equity. Então a gente precisa descobrir quanto que vale o nosso negócio. Porque se eu quero trazer sócios, eu preciso ter uma referência de quanto vale o nosso negócio. A gente já recebeu propostas na casa de 9 para 10 dígitos já de compra do nosso negócio. Tá? Então, outras empresas avaliaram o nosso negócio, ou seja, o equity do nosso negócio, em um valor específico. Então, quando eu tenho possíveis sócios, eu preciso dizer para eles o quanto vale o nosso negócio e preciso ou dar ou vender para eles uma parte do meu negócio. Então, no nosso caso, né, a gente tem 2 formas de avaliar o negócio. Uma delas é a forma interna, outra coisa é a forma externa. Tá? A forma interna é o seguinte, eu preciso dar um benefício para o nosso colaborador. Nosso colaborador precisa comprar ou receber ações num preço mais baixo do que o mercado pagaria. Então, por exemplo, se o mercado pagaria 1 bilhão, poxa, o meu colaborador vai entrar num valuation de 100 milhões a 300 milhões, alguma coisa assim. Tá? Então, eu tenho esse valuation, esse equity, e eu tenho esse equity interno. O meu colaborador, eu vendo para ele a esse preço descontado. Só que eu faço isso, tá, num processo onde os próprios dividendos do negócio geralmente vão permitir que ele pague essas ações aqui. Em alguns momentos, a gente bonifica alguns desses colaboradores para que eles sejam sócios. E no momento que isso acontece, eles ganham dividendos, eles ganham parte do lucro. Tá? Então, eles assumem responsabilidades como sócios de fato. Então, se o negócio dobra, cara, o equity deles dobra, triplica, quadruplica e assim por diante. Tá? Então, a gente tem uma referência de quanto vale o nosso negócio, a gente traz colaboradores, tá, num múltiplo descontado para eles. Né? Então, talvez tenha ficado um pouco complexo, mas eu entendi. É um pouco dessa lógica. Assim. Tá, mas aí, mas para oficializar isso aí, por exemplo, o cara falou que tem uns 30 sócios na parada aí. Tá todo mundo no papel? Nem todos, né? Porque existe um processo burocrático, né, de entrada de novos sócios, mas que é chatão, é por isso que eu tô te perguntando. Aí você precisa de advogado, precisa, cara, de um monte de coisa, mas a tendência é que isso daí aconteça, né? Tá, entendi. Porque assim, existem algumas opções que a gente já passou em outros momentos por uma discussão parecida aí, uns troços que o cara chama, sei lá, de shadow stocks. Você tem bastante. Tem alguns jeitos de você fazer esse processo aí, mas é uma parada que a gente queria fazer aqui também. Eu não sei qual critério ainda. A gente ainda tá conversando e discutindo como faria essas coisas aí. Até pra. Porque assim, eu imagino que eu queria que uma boa parte assim, dos bons que estão com a gente fizessem parte da parada Cara, mesmo. A produtividade deles vai aumentar. Isso daí é muito interessante. E o resultado para o negócio também. E mais do que isso, a satisfação deles também vai aumentar. Né? E é complexo, mas é um processo que vale a pena. Acho difícil você construir alguma coisa grande e bacana sem você dividir até responsabilidades. Por exemplo, você é um cara que você conversa com muita gente aqui. Mas você falou que, eu já te ajudei algumas coisas e tal, mas eu não lembro de uma vez que você me pediu um conselho, por exemplo. Porque você me dá sem saber. Não, tô falando sério, pô. Tô falando sério. Porque assim, eu peço muito conselho, cara, para as pessoas, sabe? É muito. Isso é bíblico, inclusive, também. Pedir conselhos, né? E quando você tem muitos sócios, cara, é bacana. Você tem muitos conselheiros. Você tem pessoas brigando contigo. Eu recomendo, cara. É uma experiência. Às vezes você vai ficar extremamente bravo, porque você vai se sentir injustiçado. E às vezes você vai se sentir extremamente recompensado e vai valer a pena. No final das contas, é aquilo que eu te falei do perdão, cara. Viver no rancor vai te fazer se aprisionar no passado, né?
Mas, assim, no Grupo Primo lá, o Grupo Primo tem o teu pseudônimo ali, né? Tem ali o Primo. Eu imagino que no fim das contas lá, vamos lá, tem 2 caminhos e esses 2 caminhos vão te levar para um objetivo. Só que você agora precisa decidir por qual caminho você vai chegar. Os 2 são válidos. A última palavra é tua? Como é que funciona? Acho que a gente nunca passou por uma situação de eu precisei dar uma última palavra. É. A gente tem um board. A gente tem um board hoje composto por 6 pessoas. Geralmente as decisões, se é que a gente tem que tomar alguma decisão ultra relevante e tal, geralmente sai de lá. Né? 6 pessoas, você disse? Tá. Tem 6 pessoas fazendo parte do board. Estão alinhadas contigo e tudo mais. Todo aquele lance que você falou. Não são alinhadas. Assim, todos estamos alinhados no mesmo barco. Todos temos ações, temos posições relevantes. Então, cara, assim, se for ruim pra alguém, vai ser ruim pra todo mundo e vice-versa, né? Então a gente tem decisões assim... Mas eu tenho um complicador aqui, primão. Porque eu não tô dizendo que talvez você não tenha. Mas eu tenho um complicador aqui que é... Eu me recuso a perder a essência da razão pela qual tudo isso aqui foi criado. Então, por exemplo, eu deixo de ganhar muito dinheiro aqui porque para ganhar aquele dinheiro ali eu teria que vender parte da minha essência. Por exemplo, X patrocinador X patrocinador quer me dar bastante dinheiro para eu falar só de um exemplo que eu já dei, inclusive. Eu vou poder usar apenas essa bebida aqui. E você não pode nem mencionar outra bebida. Aqui, a gente fala desde o começo que é meio que a Suíça. Aqui a gente entendeu? A gente fala com todo mundo, todas as discussões são possíveis e não sei o que e tal. Se chegar um momento onde eu não posso convidar quem eu quero, falar sobre o que eu quero, fazer o que eu quero, aqui eu vou embora, entendeu? E toda hora a gente é tentado a abrir mão de uma parte dessas coisas aí por grana. E eu tenho um certo cagaço de ter um sócio comigo, num board que seja, que ele vai entrar numa de, mas essa é a melhor decisão pra gente conseguir um outro objetivo. Cara, eu tô cagando pro outro objetivo. Assim, a essência, pra mim, é muito importante. Tá. Então, eu sou meio relutante com essa ideia de ter pessoas aqui me dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Entendeu? Talvez você não esteja preparado para ter sócio. Talvez não. Porque se você não acreditar que ou os sócios que vão ser eleitos por você vão estar alinhados contigo e vão te ajudar a potencializar ainda mais o que você chama de essência, ou você acredite que o coletivo vai fazer a consequência desse colapso de ideias te levar mais adiante, não vai fazer sentido você ter sócios. E é por isso que muitas vezes um influenciador, o criador de conteúdo, ou ou muito artístico, etc., tem dificuldade em ter sócio. Né? Porque às vezes é algo que realmente, sob a ótica de negócios, onde a gente muitas vezes busca potencializar, maximizar o lucro, às vezes vai ter uma decisão que vai ser desconexa, não vai fazer sentido mesmo, muitas vezes. Porque se eu estou gerindo esse negócio e existe uma proposta boa de bebida e que não vai de desencontro com nada que eu desacredite e vai dar um bom dinheiro para o negócio no momento que a gente precisa, por que não? Nenhum problema. Não é? Agora, se vai contra a essência do negócio, eu aceitar uma proposta como essa, poxa, também não faria sentido. Né? Então, não é simples mesmo, cara. A sociedade é igual relacionamento. Vai ter vezes que você quer naquele restaurante, você vai naquele. E vice-versa. Não é fácil mesmo. Eu acho